Seja bem-vindo, você aluno, aluna que agora me acompanha. Eu sou o professor Alex, professor de filosofia, e nós já estamos bem inseridos no assunto. Talvez o seu professor, a sua professora já tenha iniciado uma certa conversa contigo, talvez você já tenha visto, pesquisado algo sobre alguns materiais também, sobre esse mesmo assunto do qual nós estamos discutindo. Talvez você já tenha de repente olhado um material, pesquisado na internet sobre esses assuntos que fazem parte e são importantes de serem tematizados e discutidos pela filosofia, sobretudo pelas nossas aulas de filosofia. Veja bem, nós estamos então discutindo sobre a existência de dois mundos, o mundo real e o mundo virtual. E sobretudo estamos falando, inclusive é o assunto da nossa aula, refletindo sobre a nossa forma de nos relacionarmos no mundo virtual, de entrarmos em contato com as demais pessoas no mundo virtual. Eu proponho que você faça uma pesquisa de campo. O que seria uma pesquisa de campo, professor? Converse com seus avós, ou uma pessoa de mais idade, uma pessoa idosa. Converse aí com seus pais ou com seus tios e pense sobre você mesmo. Qual era a forma utilizada por essas pessoas para se comunicar, para se relacionar? Qual era a forma utilizada, de repente, pelos seus avós para mandar um recado para alguém que gostava, para conversar com alguns amigos que estavam distantes? De que forma eles se relacionavam? Para os seus pais também, quais eram as ferramentas que eles utilizavam para poder conversar, matar saudade, se encontrar? E quais são as ferramentas que você nesse momento usa? Nós vamos perceber que o nosso mundo ele mudou muito. As formas de se relacionar, as formas de perceber a vida, a forma de entrar em contato, ela vai mudando conforme o tempo vai passando. E é por isso que eu tenho duas perguntinhas bem básicas e bem centrais para que você possa refletir. Observe o que está sendo projetado aí na sua tela. Duas perguntas. Qual deve ser a nossa postura ao nos relacionarmos pelo mundo virtual? Existem regras? Quais são as regras que nós devemos seguir no mundo virtual? Será que as regras que se aplicam na nossa realidade também devem ser respeitadas dentro do espaço virtual? Vamos imaginar que nesse momento você está fazendo uma nova amizade pela rede social, ou você está numa live com a sua professora, com a sua turma, vocês de repente marcaram uma live entre os colegas da turma para discutir sobre determinado tema, ou de repente só para matar saudade. Aquilo que você escreve ali na live, posta no chat, aquilo que você fala, deve ser a mesma coisa, deve ser a mesma forma de agir que você teria no universo real, no mundo real, ou aquele momento ali você pode falar o que quer, do jeito que quer e da forma que quer. Será que seria um espaço onde existiria a ausência de regras, a ausência de leis, a ausência de uma forma de se comportar e de se portar? Queridos amigos e alunos, percebam que as nossas relações entre os seres humanos, elas continuam, sejam de forma real, de forma virtual. É claro que dentro da realidade nós temos uma percepção diferente, um pouco mais aprofundada, a possibilidade de abraçar, de encontrar, de repente de se reunir, ela é diferente do espaço virtual, mas no virtual também acontece. Tudo bem, professor, até aí, tranquilo. Tem determinadas coisas que são importantes aqui no nosso mundinho real. O respeito, a ética, o seguir as normas, a educação no falar. E é claro que todas essas coisas, então, elas têm que ser levadas para esse universo virtual para que vocês possam também ter uma boa relação. A educação não termina porque você está no espaço virtual. O respeito, o modo adequado de falar, eles não se extinguem porque você está no universo virtual. Por isso que nós precisamos repensar essas questões. A cada dia, mais e mais e mais pessoas acessam o ambiente virtual para se relacionar, para se encontrar. E muitas vezes nós estamos tão acostumados com esse tipo de interação em nosso cotidiano que nós não refletimos mais sobre ele. Ou seja, a gente se preocupa mais em conversar, em se encontrar, em se relacionar, do que propriamente pensar
sobre a forma como nós estamos nos relacionando dentro desse ambiente. E é essa que vem a ser a tarefa da nossa filosofia. Pensar a forma que nós estamos tendo quando nós nos relacionamos. Vamos trocar algumas ideias? Se proponha a conversar com alguém. Pode ser seus pais, seus avós, seus tios. De repente, se você mora próximo de um colega, se de repente, se nesse momento você está dentro da escola, reflita sobre essas ideias que eu peço, essas questões que eu apresento a vocês. A maneira como você se relaciona com seus familiares, colegas e amigos no ambiente virtual é a mesma maneira como você se relaciona presencialmente? Ou será que muda? Há desentendimentos entre as pessoas no ambiente virtual? Quais tipos de desentendimentos? Como é fazer as pazes no mundo virtual? Há alguma limitação, ou seja, algum limite na maneira como nos comunicamos nesse ambiente? Perguntas extremamente importantes para que vocês possam refletir. Vejam só, essas questões fazem você justamente refletir sobre as ações que você tem. Elas são perguntas muito pessoais. Ao mesmo tempo, essa existência de conflitos dentro do ambiente virtual. Lembra que nós comentávamos, e é importante nós percebermos isso, que os sentimentos também surgem dentro desse mundo virtual. O mundo virtual ele também nos influencia, ele também nos leva a ficarmos tristes, alegres, contentes, às vezes a ficarmos bravos, com raiva, com ódio. Então nós precisamos desenvolver nesse momento uma postura ética e moral adequada. Professor, o que seria uma postura ética, moral e adequada? Formas de agir corretas. Ou seja, precisamos sim levar o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa atenção que nós teríamos nesse dia a dia, nesse encontro pessoal, nesse encontro real, para dentro desse universo virtual, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, para que a gente possa ter uma boa conversa. E convido você, nesse momento, a fazer também, desafio, hein? A fazer uma entrevista. Vamos observar quais são as perguntas dessa entrevista. Entreviste 2 amigos, familiares com os quais que você se relaciona bastante na internet e faça as perguntas a seguir para eles e registre suas respostas. Tá? Para você, o que é uma boa relação de amizade? Você acha possível ter uma boa relação de amizade também por meio da internet? Qual é a principal limitação, ou seja, o que é difícil que você encontra numa amizade cultivada no ambiente virtual e por que você encontra essa dificuldade, por que você percebe essa dificuldade? Depois de fazer essa entrevista, essa atividade, você vai refletir, você vai pensar a partir dessa seguinte questão que eu coloco para você. Você entrevistará 2 colegas, 2 amigos, e é claro que você não deve influenciar o pensamento deles, a resposta ela tem que ser bem original. E depois, olhando para aquelas respostas, se pergunte, você concorda ou não com o ponto de vista das pessoas que participaram da sua pesquisa, que participaram da sua entrevista? E o porquê? É importante nós termos essa visão do outro, esse entendimento do que o outro tem. A relação de amizade, ela acontece dentro, no mundo real e também dentro do mundo virtual. Só que, é claro, é uma amizade que carece das mesmas qualificações, precisa das mesmas ações que nós teríamos aqui no nosso mundo real. O respeito, a ética, a educação, uma postura adequada. As relações no ambiente virtual, então, apresentam diferenças, é claro, quando nós comparamos com as que acontecem fora do ambiente virtual. Existem grandes diferenças. Existem sim algumas limitações, por exemplo, a distância. Então, por mais que você conheça um amigo virtual, já se comuniquem há muito e muito tempo, vocês entrem em contato todos os dias, se apresentem todos os dias, conversem, curtam música juntos, a falta desse contato físico é uma limitação. Outra limitação que pode acontecer, por exemplo, aquele dia vocês precisam conversar muito, você precisa conversar, você precisa apresentar a tua dificuldade, você precisa de alguém para de repente desabafar, não tem internet. A internet não está legal, você não consegue acessar. Ou seja, existem sim algumas limitações e precisamos também ter certos cuidados. Repare que o mundo da internet, esse mundo onde as informações elas circulam de forma muito rápida,
onde nós, às vezes, expomos demais a nossa vida sem necessariamente ter um cuidado prévio, sem nos preocuparmos com aquilo que postamos, sem nos preocuparmos se realmente conhecemos aquela pessoa que está falando conosco. Reflitam, pensem, usem do ambiente virtual com muita responsabilidade, com muita ética e até a nossa próxima aula.